É, pessoal, acabou a Copa do Mundo de Clubes. A primeira edição chega ao fim em 2025 e o Chelsea é campeão do mundo, o Chelsea é campeão de tudo, o primeiro time a conquistar tudo que disputou na história do futebol. É o Chelsea, o único time a ter todos os títulos disputados. E não era favorito, mas a frase da competição é, sem dúvida alguma: o cemitério do futebol está cheio de favoritos. E o PSG passou por lá 2 vezes, né, na fase de grupos e agora na final também chegando como favorito. Tinha tudo para coroar a maior temporada da história do futebol, ou uma das, eu não vou cravar que seja a maior da história, mas a recente, sem dúvida alguma. Ele ganharia tudo que seria possível na mesma temporada e, assim como o Chelsea, seria campeão de tudo que disputou. No caso, o PSG eu acho que já disputou a Europa League e não ganhou. O Chelsea ganhou a Champions, a Europa League, a Conference League nessa temporada, que é a competição mais recente criada pela UEFA, e agora ganha essa Copa do Mundo de Clubes também na sua primeira edição, feita pela FIFA. E é isso, 3-0, um placar bem chamativo também, né, bem o famoso placar clássico. Não é goleada, mas não é uma derrota comum. Quem sofre um 3-0 sempre sente bastante, e foi 3-0 só no primeiro tempo. Bom, já passou de 1 minuto e eu não me apresentei. Você que é novo aqui no canal e não me conhece, eu sou o Caio, você está no canal CLFC. Seja bem-vindo, por favor, clique aí no botão de se inscrever, deixa um like no vídeo, deixa aí o seu comentário, diz se você ficou feliz pelo título do Chelsea, se você torceu pelo PSG, se você apostou em algum dos dois times. O Chelsea estava pagando R$ 5 aí para ser campeão, mas a maioria estava no favoritismo do PSG e acredito que ninguém não, claro, teve gente que apostou no Chelsea, né, o Lucas Kilt aí, apostou 20 mil, mas o cara vive disso, né, e teve um retorno absurdo. Bom, o Chelsea vence por 3-0 com um grande domínio, como a gente não viu ninguém colocar o PSG na roda desse jeito na temporada, nem na França, e muito menos na Europa. O PSG que teve que disputar lá os playoffs da Champions League, ele não se classificou direto para as oitavas de final na primeira fase da Champions, também nesse novo formato. Foi uma temporada diferente aí para os europeus, né? Novo formato da Champions League, um final de temporada ali com essa Copa do Mundo de Clubes, pelo menos para algumas equipes europeias, né. A maioria dos times que participaram da Copa do Mundo foram europeus, mas, claro, não foram todos, né. Tínhamos ali também equipes sul-americanas, obviamente de todo mundo, sul-americanas, africanas, asiáticas. Eh, Bom, mas o Chelsea foi o primeiro campeão desse ciclo, né, da Copa do Mundo de Clubes. Ele foi o campeão que abriu esse ciclo de 2021 até aqui. E ele conseguiu a vaga graças a esse título da Champions lá em 2021. Não foi via ranking da UEFA, como a Juventus conseguiu, o Atlético de Madrid, equipes que não ganharam a Champions. A Juventus até ganhou lá nos anos 90 e o Atlético de Madrid nunca foi campeão da Champions, apesar de ter um Mundial ou uma Copa Toyota, né. Ela ganhou um Mundial lá em 71, se não me engano, o Atlético de Madrid. E que enfrentou o PSG na primeira rodada, foi lá, o PSG fez 4-0, na segunda rodada perdeu para o Botafogo. E até então tinha sido a única derrota do PSG, na Copa do Mundo. Uma das poucas derrotas que o PSG teve na temporada, seria a terceira, eu acho que essa foi a quarta, né, para o Chelsea. E foi o único time a marcar gol no PSG até então, era o Botafogo. Uma vitória de 1-0, o Maresca, inclusive técnico do Chelsea, o Enzo Maresca, falou que estudou bastante o jogo ali do Botafogo contra o PSG, as formas que o Botafogo usou para neutralizar a equipe do Luiz Henrique, mas, o Chelsea tem mais qualidade do meio para frente para sair jogando, né. O time do Chelsea é melhor que o time do Botafogo, embora o Botafogo seja campeão da América, todo respeito, eh, e parece que começa bem um novo trabalho aí com o David Ancelotti, mas é assunto para outro vídeo. O Chelsea é um time mais completo para machucar o PSG também. O Botafogo foi lá se defender, obviamente se contentava ali com o empate 0-0. Ele conseguiu, uma bola e o Igor Jesus marcou o gol da vitória. A bola desviou lá no pátio, o drible dele foi todo mérito também para o Igor Jesus naquele lance. E o pátio foi um desfalque sentido para o PSG, inclusive, nessa final. Eu achei um pouco injusto ali a FIFA tirar ou dar 2 jogos de suspensão para o pátio e também para o Lucas Hernandes. O Lucas Hernandes não é titular, não fez tanta falta assim, porque ele só jogaria em caso de necessidade mesmo. Os dois foram expulsos no jogo contra o Bayern de Munique, o jogo mais difícil que o PSG tinha encarado, além, claro, do Botafogo e do Chelsea agora.
nessa competição, o PSG conseguiu ganhar do Bayern lá com 2 jogadores a menos, o Pacho e o Lucas Hernandes foram expulsos e eles pegaram 2 jogos de suspensão, não foi só um. Eles não ficaram fora só na semifinal, foram até liberados, pelo Luiz Henrique da competição. Eu então, eles não puderam jogar e o Pacho era o titular, foi titular do lado do Marquinhos durante toda a temporada, fez uma grande, eh, foi uma grande temporada do Pacho, o zagueiro equatoriano, e o Beraldo contra o Real Madrid não comprometeu, digo até que ele foi bem, mas não foi tão exigido também, né, o Real Madrid pouco ameaçou o PSG, já o Chelsea foi para cima desde o começo, mostrou ali que ele não estava para se defender, esperar o PSG e tentar ganhar no contra-ataque, o que seria uma possibilidade. O Chelsea jogou de várias formas essa Copa do Mundo, né. Teve uma derrota no caminho, como o PSG também teve, e é até curioso, né, que os 2 times que chegaram à final, cada um perdeu para um time brasileiro. O PSG perdeu para o Botafogo de 1-0, o Chelsea perdeu de 3-1 para o Flamengo, na fase de grupos cada um. E a derrota no final pro Flamengo, pro Chelsea foi positiva, né, que ela fez o Chelsea cair de um lado mais fácil da chave, né. Claro, não tem jogo fácil, quem quer ser campeão não escolhe adversário. No final, o Chelsea bateu no time mais forte do mundo, que é o PSG hoje, mas ele fugiu de um mata-mata, onde ele poderia pegar Bayern de Munique, Real Madrid, seria um mata-mata mais difícil. Então ele teve um mata-mata teoricamente mais tranquilo, apesar de que não foram jogos fáceis, o Chelsea sofreu sim um pouco, pra ganhar do Palmeiras e do Fluminense, os 2 times venderam caro a derrota, mas o Chelsea ganhou no talento individual, tem a questão, claro, financeira, que sempre muitos vão comentar e tem que se dizer, né, o Chelsea tem muito mais dinheiro do que Palmeiras, Fluminense, o não vou dizer que tem mais dinheiro que o Al Hilal, mas investe mais, né, é mais fácil para contratar jogadores. O Al Hilal não chegou a enfrentar o Chelsea, já que caiu para o Fluminense, a expectativa era que tivéssemos um City-Chelsea na semifinal, o City caiu lá nas oitavas com o Hilal, depois o Hilal caiu para o Fluminense, e o Chelsea foi tirando ali Benfica, depois o tirou primeiro o Benfica, depois o Palmeiras, depois o Fluminense, e agora bate o PSG na final. O PSG veio num caminho, difícil no mata-mata também, mas era o melhor time, e isso talvez tenha feito o PSG chegar com um salto um pouco alto para essa final, né, também. Enquanto lá na Champions a gente tinha um favoritismo para o PSG, mas pequeno, né, a Inter de Milão era um time que esperávamos que fosse lutar de igual para igual com o PSG e não foi o que aconteceu na final, foi 5-0, ninguém estava esperando. Agora nessa final de Copa do Mundo tinha muita gente esperando um 5-0, 4-0, o PSG vai passar por cima, ou acabou de passar por cima do Real Madrid, então imagino o que vai fazer com o Chelsea, que não está no seu melhor momento. Não é o pior Chelsea de todos os tempos, com certeza não é. O Chelsea antes da era Abramovich, com certeza tem muitos Chelsea piores, até mesmo esse da era até de Todd Bowley, no começo estava bem ruim, né, estava pior. O Chelsea vem melhorando nas últimas temporadas, e agora conseguiu voltar à Champions League e vai vir muito forte, é um elenco que está ficando cada vez mais maduro e esse título é muito importante. Fora os reforços que chegaram ou estão chegando, né, o João Pedro foi contratado durante essa Copa do Mundo e acabou sendo fundamental nesse título, os 2 gols contra o Fluminense, mais o gol hoje. Eh Tem o Estevão chegando aí com uma promessa também para a próxima temporada, para o futuro, né, o Estevão. O Cole Palmer, absurdo de jogador. O meio de campo do Chelsea, né, Enzo Fernandes e Moisés Caicedo é um absurdo, como o meio campo do PSG também é fantástico. Eu diria que hoje talvez sejam os melhores meios de campo da Europa, né. Tem o trio do PSG, Vitinha, Fábio Ruiz e o João Neves. E o Chelsea ainda não tem um trio fixo e vem mudando aí, pelo menos durante a Copa do Mundo, o Marício mudou bastante, até mesmo durante a temporada, né. Talvez não tenha encontrado o meio-campo definido, se vai ser com 4 meias, se vai ser com 3, mas a dupla Moisés Caicedo e Enzo Fernandes, essa aí é intocável, ao que parece, né. Grande Copa do Enzo, grande Copa do Caicedo também. O melhor jogador da competição foi eleito Cole Palmer, 2 gols hoje, um gol do João Pedro. Eu não comentei exatamente sobre as jogadas dos gols, né. O primeiro gol foi aos 22 minutos do Cole Palmer. Antes disso, lá por volta dos 15 minutos, ele quase tinha feito um gol, o Luizinho até narrou o gol lá na Casa TV. Realmente parecia que tinha entrado, né, e o toque de calcanhar lindo do João Pedro para ele, mas a bola foi para fora, bateu naquele ferro de sustentação atrás da rede e voltou na rede, enganando boa parte do estádio e também o Luiz Felipe Freitas lá na transmissão. Eh, Depois sai o gol do Palmer então, gol do Cole Palmer. O Nuno Mendes colocou todo mundo no bolso nessa temporada, né, Salah, Rafinha, Yamal, mais Yamal 2 vezes, né, 2 vezes não.
Perdão, eu falei do Rafinha, ele não enfrentou o Rafinha. O Barcelona não chegou a enfrentar o PSG, poderia ter enfrentado na final da Champions, não aconteceu. Mas botou a mão no bolso lá na Nations League, colocou o Salah na Champions, o Bukayo Saka, os melhores pontos do mundo. Agora o Cole Palmer ele não conseguiu segurar. Ele não conseguiu segurar o Cole Palmer. O Palmer pode não ser um ponta também, do mesmo estilo do Saka, do mesmo estilo do Salah, mas ainda assim ele joga ali pela faixa de campo que o Nuno Mendes defende. E nesse jogo o Nuno Mendes não conseguiu ser muito efetivo na frente e não conseguiu ser eh, o que vinha sendo lá atrás, né? Já o Cucurella, esse teve uma grande partida, né? Dia triste para os haters do Cucurella, não sei por que o pessoal tem uma raiva tão grande do Cucurella, só por causa da musiquinha, né? Cucu Cucurella, você come uma paella, Cucu Cucurella. Se tome uma estrela. O Coelho é carismático, pô, ele joga pra caramba, tá jogando demais. Quando ele chegou no Chelsea, ele chegou um pouco mal, eh, talvez desacreditado, a questão do, eh, do cabelo, acho que faz o pessoal ter ódio dele, não sei porquê. O Von Neves até puxou o cabelo dele e foi expulso merecidamente. Um lance completamente antidesportivo, né? Puxar o cabelo do cara, nada a ver, e já não tinha bola em jogo, então um cartão vermelho completamente justo ele pro João Neves, perdeu a cabeça. Muitos estão falando aí que o PSG não soube perder, e eu acho que isso valoriza a competição, porque no final das contas foi um sucesso. No começo ali, os europeus não estão nem aí, a audiência tá baixa na Inglaterra, a audiência não tá muito boa na Espanha. No final, quando começou o mata-mata, as audiências na Europa melhoraram, os times começaram a se importar mais. E eu acho que o PSG se importou desde o primeiro dia, querendo fazer essa temporada histórica, né, ganhando todos os títulos. E o Chelsea pode ter tido alguns tropeços, né, o tropeço pro Flamengo, não tem encantado tanto nos outros 2 jogos da fase de grupos, mas no mata-mata ele cresceu demais e termina sendo campeão, porque é um time muito qualificado e promete lutar muito forte pelos títulos nos próximos anos. Aí vai usar o patch de campeão dessa Copa até a próxima, em 2029. Pode ser aqui no Brasil, pode ser lá na Arábia Saudita, não sabemos onde é que vai ser a Copa de 2029, né? A Espanha também tem interesse em sediar. Eu não sei se a FIFA vai dar preferência para o país que vai sediar a Copa do Mundo de seleções no ano seguinte, já que a Espanha é um deles, né? Bom, mas é isso aí. Parabéns para o Chelsea, parabéns pro Enzo Maresca, que foi até um pouco criticado aí pelas declarações que ele deu depois do jogo contra o Fluminense, ou antes, né, falando lá da questão dos jogos, da disparidade, mas hoje ele falou que elogiou, que admira muito o futebol brasileiro. Ele foi auxiliar do Guardiola, foi auxiliar também do Pellegrini, fez um grande trabalho no Leicester, trazendo o time de volta à Premier League. Infelizmente o Leicester caiu de novo, mas o Maresca conseguiu fazer esse trabalho na primeira temporada do Chelsea, que começou muito bem, teve uma segunda metade de temporada ali um pouco ruim, mas ainda assim terminou com o título da Conference League. Pode não ser o maior título europeu, com certeza não é, né? É o terceiro em importância, é menor que uma Sul-Americana pra gente, mas termina com a Copa do Mundo. Ganha a Copa do Mundo de clubes, o primeiro campeão da Copa do Mundo é o Chelsea. E isso vai ficar marcado na história, o Chelsea levantando essa taça pela primeira vez, tendo seu nome, seu escudo cravado ali. E o que vai ficar na história também é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, no meio da comemoração dos jogadores. Aí ele estava lá como presidente, entregou as medalhas para os jogadores, entregou a taça junto com o Gianni Infantino, mas não era para ele ficar ali na hora, né, da festa. Tanto que o Reece James dá uma olhada antes de levantar a taça pro alto. Você não vai sair daqui, né? Ah, não, eu vou ficar aqui para comemorar com vocês. Aí ficou ali o Trump, naquele estilo do Donald Trump, ame ou odeie, você vai falar dele, né? E se não sair, se mandasse ele sair, né, ele ia taxar. Bom, e aí o Reece James é taça, né, o capitão, hoje jogou como volante mais uma vez e deu certo. Hoje ele jogou, não vou dizer que ele fez um grande jogo, o Reece James se destacou tanto ali no meio de campo, né, o destaque maior vai para o Caicedo, vai para o Wesley Fernandes. Eu gostaria de destacar o Malo Augusto na lateral direita, ele fez uma partidaça hoje, ele já foi improvisado também algumas vezes como volante, não funcionou tão bem. Fez aquele gol contra o Palmeiras, que no final foi dado gol contra, não poderia dar gol para ele, mesmo que ele não tenha chutado, né, de fato. Foi importante no jogo contra o Palmeiras e fez uma final absurda. O Malo Augusto, um dos melhores em campo, uma das melhores notas da partida. No final, o craque do jogo foi eleito Cole Palmer, 2 gols, né? Não tem como não dar o prêmio para ele, eleito craque também da competição. O João Pedro poderia ter sido aí com 2 gols na semifinal, um gol na final. Começa muito bem essa passagem pelo Chelsea e acho que agora é importante também para a seleção brasileira, que ele vai jogar no time maior, com mais competitividade.
mais visibilidade, né, porque infelizmente tem esse preconceito realmente do torcedor de ver ali, um jogador do Brighton, que esse cara tá fazendo na seleção, aí vê ali outros jogadores de times mais emergentes como o Newcastle, né, Bruno Guimarães, o André do Wolverhampton, o João Gomes, e aí esses caras não estão jogando bem, é porque tá jogando em time pequeno. O João Pedro agora tá em um grande time que é o Chelsea, e eu acho que de uma vez por todas o Chelsea coloca o seu nome como um dos maiores times do mundo em todos os tempos. É o primeiro a ganhar todos os títulos possíveis, então é indiscutível. O Chelsea está na prateleira dos maiores da história. E o PSG? Tá também? Está entre os maiores da França, se colocou entre os maiores da Europa agora com o título de Champions League, e certamente se colocaria indiscutivelmente na história, ganhando esse título e fazendo a temporada perfeita. Não foi dessa vez. No final ele teve confusão, né? Além da expulsão do João Gomes, muito merecida, depois que a bola parou de rolar, depois do apito final, empurra, teve até o Luiz Henrique empurrando o João Pedro, colocando a mão no rosto dele. Aí tem gente falando que pelo que eu vi da imagem, não foi tão uma coisa pessoal, né. E todo mundo erra, cara, todo mundo erra, já tem gente falando do Luiz Henrique não presta, já mudou totalmente o discurso do que foi na final da Champions, né, impressionante como as narrativas, mudam do nada. Mas essa é a internet, principalmente no Bostil. É isso. Chelsea está de parabéns, o PSG está de parabéns também pela temporada que fez e fizeram uma grande final, entregaram muito entretenimento nesta tarde de domingo. Então, diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa Copa, já estão ansiosos pela próxima, acham que não vai ter? Claro que vai ter, cara. Foi um sucesso no final das contas, eu acho uma burrada aí querer diminuir de 4 para 2 anos, por favor, não façam isso, já teve essa ideia antes com a Copa do Mundo de Seleções. Com a de clubes, acho até que seria mais viável que a de seleções, só que, cara, os jogadores estavam reclamando do calendário para colocar agora. Se colocar de 2 em 2 anos, os jogadores realmente não vão ter férias, dos times que vão participar disso. Já ficou só um ano, se botar aí não vai ficar nenhum, né, com férias ali cortadas dos jogadores. E pra mim, uma distância de 4 anos, como é na Copa de Seleções, valoriza mais o torneio. Se começar a ter toda hora, satura. Aí vem os argumentos, né, Champions League tem todo ano, Libertadores tem todo ano, ninguém reclama. Mas sempre foi assim, e é diferente, é uma coisa nacional e continental. Copa América não tem todo ano, vocês querem ter a Copa América todo ano? Quando tinha aí 2 vezes no ciclo de Copa do Mundo, Copa América, todo mundo achava ruim. Agora vocês querem 2 copas, seja de clube, seja de seleções, de 2 em 2 anos? Como de clube seria até viável, mas aí teria que diminuir os calendários, continentais e nacionais, e isso não vai acontecer. Então que se mantenha a Copa de 4 em 4 anos e que se dê uma maneira aí também de adequar melhor nesse calendário. O formato novo da Champions até prejudicou bastante também os europeus nessa aí, né, mas aí alguém reclamou qual é? E para encerrar o vídeo aqui as estatísticas da competição, os artilheiros da Copa foram Di Maria, do Benfica, agora já jogando no Rosário Central, fez a estreia dele lá hoje inclusive. Marcos Leonardo, Chirou Guirassy e Gonzalo Garcia. Esses 4 jogadores marcaram 4 gols. O João Pedro, em 2 jogos, ou 3 jogos, né, que ele jogou alguns minutos ali contra o Palmeiras também, ele marcou 3 gols em 3 jogos. Então, estatísticas aí, números excelentes para o João Pedro, mas não foi o suficiente para ele chegar na artilharia. Esse prêmio fica dividido entre Di Maria, Marcos Leonardo, Guirassy e Gonzalo Garcia do Real Madrid. Já o líder de assistências foi o Enzo Fernandes do Chelsea, campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, Copa do Mundo de Seleções, e agora na Copa do Mundo de Clubes com o Chelsea. O Enzo Fernandes tem sorte em Copa, né? Tem sorte em Copa. O Palmer ficou com 2 assistências, marcou 2 gols hoje, marcou um também anteriormente, ele ficou com 3 gols na competição. 3 gols, 2 assistências, 2 gols na final, decisivo para o título. Cole Palmer, bola de ouro para ele? Eu acho que o Dembélé ainda é o favorito, mesmo que hoje ele não tenha conseguido decidir, como não foi um dia inspirado para ninguém do PSG, né. O Dembélé ficou no bolso do Cucurella, o Doué principalmente. O Dembélé em alguns momentos conseguiu até escapar, ia fazer um gol, mas o Robert Sanches defendeu, ele que é bem criticado, mas hoje fez talvez a melhor atuação da sua vida. E faltou eu comentar um pouco, né, eu não falei tanto das nuances do jogo, dos lances do jogo especificamente, né. O o PSG poderia ter feito 1-0, no momento que ele conseguiu controlar um pouco mais a bola, trocar passes no seu estilo, chegou na área, só que o Doué decidiu passar a bola para o Kvaratskhelia, que estava sozinho no meio da área, ao invés de chutar. Se ele chuta, poderia ter feito gol, ele tentou passar e lá estava Cucurella
e ele evitou o passe que seria provavelmente o gol do Kvaratskhelia. E aí depois, amigo, o resto da história, o Chelsea fez 1, 2, 3 e acabou. Mais uma vez, parabéns pro Chelsea pelo título, pela recuperação no campeonato, parabéns ao PSG pela temporada inesquecível. E parabéns à FIFA, parabéns a Gianni Infantino por esse torneio incrível que ele criou. Espero que não cague ele aí diminuindo a quantidade de tempo ou aumentando o número de participantes, que eu acho que nesse formato aí tá legal. Pode até, talvez, botar uma fase de liga, não sei, até para 36 times, mas em competição de jogo único, não sei se vai funcionar. Algumas mudanças podem ser feitas, mas eu acho que tá legal assim. Deixa a sua opinião nos comentários. É isso, eu volto amanhã com o Brasileirão que tá de volta. Valeu, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Hino do Chelsea. Chelsea